A quarta edição do Oeiras Eco Rally foi para a estrada e contou com uma novidade, o Campeonato de Portugal de Veículos Elétricos, a primeira competição 100% elétrica, integrada no Campeonato FIA Electric and New Energy Championship. Como já vem sendo habitual, o Oeiras Eco Rally Portugal contou com duas componentes às quais as equipas têm de ter atenção, a regularidade e o consumo, uma gestão a ser feita ao longo de 3 classificativas, divididas por 11 especiais, a passarem por Sintra, Mafra e Oeiras. Nos 3 dias de prova alinharam 34 equipas, das quais 12 estrangeiras, um recorde de inscrições internacionais que, devido à afluência, levou a organização a encerrar mais cedo as inscrições para a prova. Desde a primeira edição temos vindo sempre a crescer no número de concorrentes estrangeiros. Nós fazemos um esforço enorme para que eles, quando cá vêm, se sintam bem. Como sabem, nós estamos na periferia da Europa e temos que trabalhar um pouco mais do que os nossos colegas que organizam no centro da Europa para conseguirmos resultados iguais ou superiores. Vamos dar início às primeiras classificativas da competição. Com partida nos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras, as duplas seguiram caminho até Sintra. A chuva e o nevoeiro denso trouxeram aos participantes um desafio acrescido. Mas, mesmo assim, cautelosos, não deixaram de dar o máximo, sempre dentro dos limites. Foram os espanhóis Eneco Conde e Lourenço Serrano que lideraram o primeiro dia. A dupla fechou as contas da tabela classificativa com 212 pontos. As carreteras aqui são muito complicadas. Ontem em Sintra à noite, com a chuva, mais com a nebla, assim, estou tudo muito complicado. Atrás, com mais 10 pontos, ficou Nuno Marques, aos comandos de um Renault Zoe e sob as notas de Pedro Vaz Neto. Fez a menor pontuação na Especial 2, percurso da Lagoa Azul. O piloto fez a melhor classificativa de todas as equipas, ao totalizar apenas 20 pontos. O terceiro lugar foi ocupado pelo experiente Pedro Moraes, navegado por Sílvia Coutinho. Conhecidos nestas andanças, a equipa já demonstrou anteriormente dominar bem os tempos, as médias e também a gestão do consumo. São troços desafiantes também, com melhores condições climatéricas, que estamos a tentar fazer o melhor possível. Seguiu-se mais uma dupla portuguesa. Os vencedores da segunda edição do Oeiras Eco Rally Portugal, Nuno Serrano e Alexandre Berardo, sentiram na pele as dificuldades do mau tempo. Tentaram fazer a melhor gestão possível do consumo, mas acabaram em quarto lugar com 259 pontos. Lá em cima, na Serra de Sintra, apanhámos o nevoeiro com muita intensidade, muito denso, e foi muito difícil para todos os concorrentes fazerem esses troços. Hoje de manhã já foi um clima bem mais ameno. A fechar o top 5 ficou Michael Darsky e Jakab Nabelek. Os checos ficaram a 286 pontos dos líderes. Quem também marcou uma vez mais presença foi o campeão do mundo, Artur Prazak, habituado a sentar-se ao lado do volante e assumir os comandos do carro. Desta vez não o fez. O polaco deu lugar a uma nova experiência e pela primeira vez fez o papel de navegador do francês Alexandre Stricker. That's a little bit our conviction that the mobility must go to the ecological, less stressful for the environment. And by the way, these electric cars are fantastic to drive. Um desafio que agarrou sem receio, mas que não lhe tira o prazer de conduzir. I'm a little bit stressed about this because it's much responsibility and people sometimes don't realize how it is important to have a good co-driver, because when you make a mistake, well, navigation mistake, that can be very painful. Destaque também para a participação de uma piloto especial, conhecida por conduzir caminhões e atravessar desertos. Elizabeth Jacinto teve nesta prova a primeira experiência em automóveis elétricos e em provas de regularidade. Bem acompanhada, teve ao lado a experiente navegadora Magda Ferreira. Eu, sabendo pouco e não tendo a experiência da utilização de um carro elétrico, está sempre a cometer pequenos erros que têm consequências e, portanto, em termos de expectativas desportivas não temos nenhumas, mas é uma experiência da qual sempre se aprende, pronto, e fica o contributo para a divulgação deste tipo de ralis, que eu acho que é interessante e é um desafio também muito engraçado.
Bem diferente das competições a que está habituada, Elizabeth Jacinto gostou da experiência. Ainda estou um bocadinho a ver como é que se resolvem os problemas e que problemas é que surgem. É diferente do caso do Rally, do Dakar, que tive muitos anos de experiência e que sabia que dominava as coisas todas e controlava tudo. Habituada a carros de grandes portes, também aqui conduziu o maior carro elétrico presente em prova, um contributo da piloto para um ambiente mais sustentável. Depois de terem percorrido as estradas de Sintra, foi dia de dar início às duas últimas classificativas. Baterias recarregadas, as equipas partiram rumo às etapas de Mafra, num percurso de cerca de 200 km sem carregamentos intermédios. A parte da manhã trouxe novidades à tabela classificativa, com alterações em alguns lugares da frente. Os espanhóis Eneco Conde e Lourenço Serrano mantiveram-se na liderança, mas a dupla Pedro Moraes e Silvia Coutinho subiram para segundo lugar. Quem também subiu uma posição na tabela classificativa foi Nuno Serrano e Alexandre Berardo. Tentaram ser o mais regulares possíveis e evitaram cometer erros ao longo do percurso. Fizeram a melhor pontuação na sexta especial, o percurso dos celeiros. Quem teve menos sorte foi Nuno Marques e Pedro Vaz Neto. A equipa viu o segundo lugar escapar entre os dedos, caindo para quarto. O quinto lugar foi ocupado também por mais uma dupla que subiu de posição, Alexandre Stricker e Artur Prazak. Pedro Mano é português e Paloma Arias espanhola. Ambos fazem parte da mesma equipa e decidiram juntos aventurar-se pela primeira vez no Eco Rally. Já não era a minha primeira vez nem no Rally nem com um Tesla e, portanto, não houve qualquer ansiedade. Podia ter feito com metade da bateria, mas houve aqui alguns outros carros que tiveram que gerir e foi interessantíssima a forma como fizeram essa gestão, porque obrigou-os a, nos intervalos entre as secções, só gerir a bateria e não se preocuparem com os tempos nem com mais nada. A grande missão não está só na regularidade, mas também na comunicação dentro do carro. Apesar das semelhanças linguísticas, Paloma dita as notas a Pedro em inglês. Houve algumas peripécias, como por exemplo, not here ou now here, fica muito parecido e, portanto, virar à esquerda ou não virar à esquerda ficou também, em algumas situações, demasiado próximo em termos auditivos. Hicimos un bocadinho de confusión y tomamos una salida que no era, tuvimos que voltar. Mas foi engraçado porque depois tuvimos que compensar esse tempo e foi a parte mais gira. E à boleia da equipa luso-espanhola que vamos para a parte da tarde, sempre com o espanhol Eneco Conde à frente. As posições voltaram a sofrer alterações. Nuno Serrano, que antes ocupava o terceiro posto, conseguiu subir mais uma posição. Acumulou apenas 116 pontos aos 360 que trazia das classificativas anteriores e totalizou 476. Por ter sido mais regular nesta última parte, empurrou Pedro Moraes para a posição seguinte. O piloto ocupou assim o terceiro lugar. Quem não fez uma boa prestação foi Nuno Marques. A falta de precisão levou o piloto a ser bastante penalizado nas especiais de Grazil e Azueira. Já em Sobral da Abelheira, tentou corrigir os erros cometidos anteriormente, mas manteve a quarta posição. No quinto lugar, a dupla franco-polaca deu lugar aos espanhóis Xena Antiza e Pilar Andujar. Depois de terem sido feitas as verificações de consumos e regularidade, tempo para as contas finais. Este ano, os grandes vencedores à geral foram Eneco Conde e Lourenço Serrano. Durante a competição, mostraram ser os melhores na gestão do consumo. Asseguraram a regularidade e evitaram penalizações nos vários controlos ao longo da prova. Tráfico, a choiva, o tempo, a noite, as velocidades, é todo moi entretenido, pero tocou sofrer. O lugar intermédio foi para a dupla portuguesa Pedro Moraes e Silvia Coutinho. A completar o top 3 ficaram os espanhóis José Inácio Marques e Alfonso Ascondo. Primeira especial logo com o nevoeiro em Sintra, que foi decisivo. Depois foi uma prova que correu bem e pronto, tivemos logo ao nivel do melhor que conseguimos fazer. El primer día fue más difícil de lo esperado. Sorprendentemente no esperamos ese tiempo en Portugal en junio y fue un día difícil. Pero bueno, acertamos con los tramos que hicimos el viernes y bueno, eso yo creo que nos ha hecho estar un poquito arriba al final de la carrera.
À semelhança dos anos anteriores, o Eiras Eco Rally Portugal voltou a prestigiar a melhor equipa feminina em competição, coube à dupla Elizabeth Jacinto e Magda Ferreira entregar a taça feminina às jovens adversárias Ana Maria e Margarida Verdade. O terceiro e último dia foi dedicado à habitual Prius Street Stage, constituída por duas classificativas na Avenida Marginal de Oeiras. Aqui foram os portugueses quem dominaram a prova. Pedro Moraes e Silvia Coutinho foram os mais regulares durante estas especiais, fechando a competição com chave de ouro. Na segunda posição, Jorge Santos Silva e Helena Silva, aos comandos de um Kia Enira, terminaram a 4 pontos da liderança. E a fechar o pódio ficou o jornalista Sérgio Magno, acompanhado de Ana Joaquim. Destaque para António Pereira e Eduardo Carpinteiro Albino, que terminaram na 4ª e 5ª posição. Ano após ano, são vários os concorrentes estrangeiros que se inscrevem nesta prova. Este ano, a competição bateu um recorde de inscrições internacionais. Ao todo, foram 12 as equipas estrangeiras, entre franceses, espanhóis, checos e polacos. It's one of the best events in the world for the EV cars. So it's a pleasure to be here again this year in Portugal with the DS3 Crossback E-Tense. Es un rally que ya vinimos el año pasado, en octubre, y nos gusta mucho. La verdad es que está muy bien organizado y tiene unos tramos de carretera muy bonitos y bastante espectaculares. Très bonne expérience. J'avoue que c'était une très bonne expérience. On a hâte de revenir l'année prochaine pour justement progresser encore et peut-être à un moment arriver à faire des bons scores. E foi ao som da Marcha Real, o hino nacional de Espanha, que se fechou mais uma edição do Eiras Eco Rally Portugal, a primeira prova totalmente descarbonizada em Portugal, que ao fim de 3 anos continua a surpreender. Muitas restrições, sobretudo a nível das questões que tínhamos preparado algumas cerimónias institucionais, mas pronto, a parte desportiva correu conforme planeado, sem incidentes, impecável. Há uma adesão enorme a este tipo de provas, a organização é excelente. A PRI está há muitos anos, já há mais de 10 anos na área de mobilidade elétrica e temos que estar na frente. 3 dias de competição silenciosos e sem emissões de poluentes, onde os participantes puderam apreciar a beleza das paisagens ao volante dos carros 100% elétricos. A próxima prova, a Eco Race Proença Nova, realiza-se a 24 e 25 de julho. Yeah.